Eu lembro que quando eu estudava teologia, nós tínhamos uma matéria, um curso que se chamava escatologia. Escatologia é justo o estudo das coisas últimas que vão acontecer, não? E aí estas passagens e estas frases, estes discursos de Cristo são muito importantes. E esse professor era muito bom, mas ele tinha feito uma tese doutoral precisamente deste capítulo 13 de Marcos. Todo o capítulo 13 de Marcos foi a tese dele. E a tese era 2 volumes de 350 páginas. Então, você compreenderá que a coisa é bastante complexa, não? E em um formato como uma homilia, não dá para falar muito, mas vamos dizer algumas coisas sobre estas profecias de Cristo. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte: Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, enfrente tem Jerusalém, no centro desse tem o templo, que era o edifício, o prédio maior de Jerusalém, e aí um dos apóstolos começou a falar: olha, Jesus, que bonito está o templo. E então Jesus disse assim: a verdade não ficará pedra sobre pedra. E Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quando acontecerão estas coisas? E aí ele começa a falar, e uma parte desse discurso é o que leímos hoje no Evangelho, a parte final. O importante aqui é entender o seguinte: muitas das frases que Jesus fala aqui no Evangelho, se está voando aqui com o vento, fala no Evangelho, são algumas se referem a uma profecia imediata que acontecerá na história, que é a destruição de Jerusalém, e outras coisas que Jesus fala se referem ao fim dos tempos. E as duas coisas se misturam. Às vezes Jesus fala da destruição de Jerusalém, às vezes ele fala do fim dos tempos. E essas duas coisas também se misturaram porque na mente e na cultura dos judeus, o templo em si mesmo era uma espécie de microcosmos. Ele representava o universo inteiro. Assim, por exemplo, o templo era a terra, os pátios externos e as decorações que eles tinham, os enfeites, eram os oceanos, os mares. O teto do templo tinha uns desenhos que pareciam as galáxias, as constelações. E no interior do templo era o céu, porque aí estava Deus. Então, lógico, na mente dos judeus, a destruição do templo e a destruição do universo inteiro se misturavam um pouco sem que as fronteiras ficassem muito claras de uma coisa e da outra. Por isso esta confusão, mas você claramente pode perceber que quando Jesus fala de que o céu se abalará e que verá o Filho do Homem entre as nuvens, está falando do fim do mundo. Mas quando fala, por exemplo, uma coisa que não limos agora, de que quando van a haver guerras e tribulações, nós temos que fugir a las colinas, lógico que se refere à destruição de Jerusalém. Quando ele diz, aqui escutamos hoje, que aprender da parábola a distinguir, porque esse sítio de Jerusalém vai ser terrível e muitos dos judeus vão tentar resistir. E Jesus fala: não adianta. Sabéis que já o fim está próximo. Aí se refere à destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70. E de fato foi destruído e acabou a nação de Israel, não? Pelo Império Romano. Agora, para complicar mais as coisas, resulta que no Antigo Testamento, muitos profetas, quando falavam dos inimigos de Israel que iam atacar, eles usavam estas expressões um pouco cosmológicas, não? Vai vir Deus, vai vir o castigo de Deus. Na verdade, se referia ao rei assírio que atacaria Israel. E usavam também essas imagens um pouco apocalípticas. Então, muitos autores dizem que, na verdade, Jesus, do mesmo jeito que esses profetas, falava só da destruição de Jerusalém. Finalmente, também podemos pensar, e muitos autores dizem isso, que este fim do mundo não é em absoluto o fim do mundo, é simplesmente o fim de um mundo. Não cabe dúvida, sem dúvida, por exemplo, quando os romanos destruíram Jerusalém, acabou um mundo, o mundo dos judeus, até então conhecido por eles. Quando no ano 410, por exemplo, foi destruída Roma, também acabou um mundo, uma ordem estabelecida pelo Império Romano, que acabou e começou um mundo novo. Até tem autores que dizem que depois do 11 de setembro começou a nascer um mundo novo. Eu não sei. A única coisa segura de todo este evangelho é a última frase.
ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Então, não quero eu aqui com isto desiludir vocês ou desilusionar vocês, mas na verdade isto está oculto. O que é certo é que terá um fim do mundo, não apenas aquele fim de Jerusalém. Existe um fim do mundo e uma segunda vinda de Jesus. Para dar-se conta que tem muitas coisas que estão mal lá fora, não precisamos muita fé. Basta abrir os olhos e dar-se conta de tudo isso. Para acreditar que Jesus voltará, também não basta mais que um pouquinho de fé, porque é parte do que nós professamos no creio todo domingo. O que temos que fazer então com estas pregações apocalípticas de Jesus? Estar sempre vigiantes, nunca interpretá-las em sentido literal. Você lembra que no ano 2000 tinha um monte de gente que falava de que o fim do mundo seria no 2000, ou no 2004, ou no 2014. Bom, já chegamos a 2018 e não aconteceu nada. Uma senhora, me lembro que me contava uma vez, uma senhora mais ou menos idosa, me dizia: padre, foi tão apocalíptica a pregação do padre, que depois da missa eu saí e me fui a tomar um sorvete. Eu acho que teria feito a mesma coisa, não? O que é importante de tudo isto é estar vigiantes. O que Jesus insiste muito é estar vigiantes, porque independentemente de se o fim do mundo vai ser amanhã ou esta noite, ou vai ser dentro de 1000 anos, é um fato que nós cristãos estamos chamados por Deus para trabalhar e construir um mundo melhor. E cada dia que nós temos aqui na Terra, estamos para isso. Eu não sei, insisto, se o fim do mundo vai ser hoje ou falta muito ainda, mas o que eu sei é que a este dia restam 6 horas para acabar e este ano algumas semanas, e eu preciso preencher de amor todo este tempo que Deus me dá. Eu não sei se este é o último Papa ou falta mais um, se o que diz o Senhor X, que diz um tal Malaquias, que é o último Papa, eu não sei. Mas o que eu sei é que vou amar este Papa e vou amar todos os sucessores deles, os que Deus quer mandar. Nós cristãos não sabemos isso, mas sim sabemos que Deus nos deu a nossa vida para trabalhar, para nos esforçar e para construir um mundo melhor. O mundo está muito mal hoje, só por causa de que nós cristãos não fazemos, e em geral todo mundo, não fazemos a parte que nos corresponde dentro do plano de Deus. Deus tinha sonhado um mundo muito melhor, mas cada um de nós tinha que contribuir com seu trabalho, com seu amor, com seu esforço. Aí muitos cristãos não fazemos a nossa parte e fica um vazio. Ninguém preenche isso. Somos nós chamados a preencher todo esse vazio que está aí. Nós cristãos, ou em geral os seres humanos, temos uma capacidade um pouco especial para estar distraídos e para perder o sentido do essencial. Contam aí que em Rússia, no ano 1917, a Igreja Ortodoxa estava imersa em uma grande discussão sobre de que cor deviam ser os paramentos dos coroinhas. Uma parte da Igreja Ortodoxa argumentava que deviam ser vermelhos. Uma outra parte da Igreja Ortodoxa argumentava, com muitos bons argumentos, que deviam ser brancas. E esse mesmo ano, nessa mesma cidade, começava a Revolução Bolchevique e o nascimento do marxismo, que mudou a história do século XX como nunca tínhamos visto. Contam que o Papa León X, em Roma, organizava corridas de toros enquanto Lutero começava a reforma em Alemanha. E os reis de Espanha também organizavam casadas e festas enquanto a América toda caía nesta revolução de independências que fez nascer todas as nações americanas. Isso nos acontece com frequência. Nós nos perdemos em coisas secundárias e não vemos o essencial. O essencial agora é aproveitar, porque independentemente do fim do mundo, nós sabemos que temos um agendamento, um dia com Deus para dar contas do tempo que Ele nos deu, das qualidades e talentos que Ele nos deu, das oportunidades e relacionamentos que Ele nos deu. É isso que temos que aproveitar. Quando Jesus fala disto, é para semear em nosso coração o sentido da urgência. A vida cristã tem que ser vivida com urgência, tentando realizar ao máximo e aproveitar ao máximo o tempo que Deus nos deu. Tem um texto de São Paulo muito bonito na carta aos Colossenses que diz assim: São Paulo, revestivos da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência.
eu fico pensando, como podemos nos revestir da humildade, da mansidão, da bondade, como se as virtudes fossem roupas. Em certo sentido, é verdade. Do mesmo jeito que você acorda pela manhã, abre seu armário e escolhe que roupa vai colocar. Parênteses, para mim é muito fácil. Eu abro meu armário e é tudo preto, branco, preto, branco. Então, uma combinação das duas cores e acabou, não? Mas aí, como você escolhe suas roupas no dia para ser esse dia, você também pode escolher que tipo de pessoa vai ser no dia de hoje. Que tipo de pessoa que... Hoje eu quero ser uma pessoa humilde, hoje eu quero ser uma pessoa generosa, hoje eu quero ser uma pessoa bondosa, como mansa, como fala Jesus. Cada vez que você vai subir ao carro, você pensa, que tipo de motorista quero ser lá na cidade? Aquele que vai buzinando todo mundo ou com paciência, deixar passar a todo mundo? Isso depende de você, depende de nós. Realmente nós podemos nos vestir com as virtudes. Do mesmo jeito que nós podemos escolher realizar as obras que Deus nos deu. E não vale aqui argumento de que, padres, que eu sou muito novo, padres, que eu sou muito velho. Não tem de tudo na história da humanidade. Contam que Mozart escreveu a sua primeira sinfonia quando tinha 8 anos. Que Tiger Woods era já um gênio de golfe quando tinha 3 anos. Você sabia isso? Incrível. Muitos grandes empresários fundaram suas empresas com 13, com 15. 15 tinha Bill Gates quando fundou Microsoft. É incrível, não? Algunos dicen, no, es que soy muy velho, mas también no. Winston Churchill tenía 65 años cuando se tornó primer ministro. Mandela tenía 75 años. Miguel Ángel construyó la cúpula de San Pedro cuando tenía 72 años de edad. Imagina. Encontré unas historias de 2 personas, Dimitris Adonis. Ese cara corrió a maratona de Atenas con 98 años. Puede buscar en internet. Y un italiano que se llama Richie Raya, ese escaló o Monte Fuji con 100 años. Incrível. Não existem idades, só existe o plano de Deus e a vontade de realizar o que Deus quer para cada um de nós. Portanto, não temos excusas. Temos que trabalhar, temos que nos esforçar. Não importa se o mundo vai acabar amanhã ou dentro de 1000 anos. Realicemos íntegramente o plano que Deus nos encomendou e a sua vida vai ser uma vida como uma semente que lançada na terra vai dar muito fruto. Que assim seja.